Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. Nesse episódio nós vamos falar sobre diagnóstico e tratamento do linfedema. E para conversar com o time nós trouxemos ninguém mais, ninguém menos que a maior autoridade no assunto do país. Seja muito bem-vindo, professor Henrique Jorge Guedes Neto. Bom, é um prazer estar aqui, já não é a primeira vez, né? Segunda gravação, e eu gosto disso. Eu acho que o palco, e aqui é um palco, é uma coisa que dá oportunidade para você falar uma série de coisas que durante a minha vida, 45 anos de medicina, eu fui acumulando. Tá? Agora, como professor da Escola Paulista, eu depurei tudo aquilo que eu sabia, medicina baseada em evidências, Cochrane Library, e lá é assim, não, você não acha nada, cara. Tem trabalho que prove isso, tem estudo randomizado, meta-análise. Então, na escola eu depurei aquilo que eu mexi em 45 anos, com a síndrome edematosa, tá? Para nós vasculares, o edema decorrente da doença do vaso linfático, o linfedema. Então, estamos aqui. Sem sombra de dúvidas. Professor, esse é o nosso primeiro episódio de linfedema, na verdade de linfático, né? Temas linfáticos. A gente está bem animado. Fábio, alguma consideração para iniciar esse podcast? Eu estou feliz porque eu estou tirando o atraso aqui, porque quando a gente entrevistou ele no congresso eu não estava, porque eu estava... Onde você estava, cara? Estava no Lua de Mel. Ah, sim. Eu não Estava consegui... melhor que nós. Um pouquinho estava melhor que nós. Não, calma aí. Nós estávamos em Brasília. Onde você estava? Eu fui para a Indonésia, né? Sim. Que bacana. E daí... Bonito. Não consegui participar, então hoje eu vou... E perdeu, viu? Porque, atraso. inclusive, a entrevista dele, acho que é... Não, bombou. Cara, impressionante. O professor Henrique é popstar. Não tem jeito. O cara de comentário no YouTube, professor Guedes, professor Guedes. Arrebentou. Cara, você sabe que eu tenho uma história com o professor que é curiosa, né? Eu tinha um caso extremamente difícil lá do São Camilo Ipiranga, que eu já não conseguia mais conduzir sozinho, no meu know-how muito pequeno de linfologia. E a paciente tinha um puta de um edema com ferida na perna, com alguns estigmas fora do membro inferior, e ela fazia uma linforragia inacreditável. E eu abordei, cara, talvez umas 8 vezes a ferida. E chegou um momento assim que eu não tinha mais condição técnica de condução. Aí, para quem eu liguei, joguei na internet, peguei o telefone do professor e liguei humildemente. Professor, preciso de ajuda. Ele nem me conhecia e me deu uma baita de uma atenção, cara. Então, eu agradeço aqui publicamente, porque me ajudou na condução do caso, pegou as fotos, o paciente foi no consultório dele. Então, sou muito grato e hoje ele vai distribuir esse conhecimento aqui com a gente. Se conhecesse, talvez não tivesse dado a atenção, né, professor? Fala a verdade pra gente. Me arrependo profundamente. Tô fazendo o quê aqui de novo? Bom, antes da gente começar no episódio, eu vou falar do nosso patrocinador. Então, para você que vai prestar prova de título de especialista em angiologia, cirurgia vascular, ecografia vascular com Doppler ou cirurgia endovascular, confira o material preparatório do curso Bizu no YouTube, Instagram ou pelo www.cursobizu.com.br. Professor, a gente conhece o senhor, né? Mas para o nosso ouvinte aqui mais desatento, que não o conhece ainda, queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Hoje você dá aula na Unifesp, né, a federal aqui de São Paulo, mas tem muito mais coisas envolvidas aí. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar lá atrás, que eu acho interessante. Eu fiz primário no Jardim Escola São Paulo, a primeira escola que trouxe o método Montessori para o Brasil, de alfabetização. Então, era uma coisa nova. E meu pai e minha mãe acreditaram nessa escola, que foi muito interessante, porque eu aprendi de uma maneira diferente a ler, escrever e com um gosto que fica pela leitura, por causa do Jardim Escola São Paulo, que não existe mais método Montessori. Fui para o Dante Alighieri, onde eu fiquei, o ginásio científico, não existe mais isso hoje em dia, mas primeiro e segundo grau eu estudei no Dante Alighieri e fiz uma turma maravilhosa lá. Nós fizemos 50 anos, no ano passado, de formado no Dante, fizemos uma super festa. Fábio Jatene, chefe do cardio-torácica do HC, meu amigo. Cláudio Cernea, titular de cabeça e pescoço do HC, meu amigo. E muitos outros, que o Dante, naquela época, era um colégio de ponta. Prestei concurso e prestei vestibular, na época era o C100, eu fui para Santa Casa. Eu não entrei na USP, na Escola Paulista, que eram
as mais cotadas do CECEM, porque eu tinha uma doença chamada colo irritável. E nervoso, por causa do vestibular, eu fiz a prova de matemática praticamente dentro do banheiro. Tá? Porque eu ia e voltava, o fiscal falou, não, fique aí. E com isso, ao invés de eu tirar 9, 9,5 na prova, eu tirei 7. Isso me graduou para eu ir para a Santa Casa, que não era a melhor escola, USP e Escola Paulista, mas era a terceira melhor escola do CECEM, e eu fiz uma escola maravilhosa na Santa Casa, fiquei lá, fiz 2 anos de cirurgia geral, 2 de vascular. Vocês nem lembram do chefe de lá, o professor Jorge Najib Amari, já falecido. Ele teve uma morte trágica, e o Cafaro assumiu, e eu acabei ficando lá. Fiz depois mestrado, que minha tese de mestrado era boa, fui direto para doutorado, e fiquei lá na Santa Casa. Nesse ínterim, eu fiquei 2 anos na Escola Paulista, ajudando a Maria del Carme Janeiro Pérez a fazer a tese dela sobre o linfedema. Tá? E fiquei 2 anos no HC ajudando o Mauro Figueiredo Andrade, Feijão, tá? Que faz também linfedema, na USP. E acabei gostando do assunto. Voltei para a Santa Casa e fiz minha tese de doutorado em linfocintilografia no edema de membro superior, pós-tratamento cirúrgico do câncer de mama. Essa tese foi lapidar na época, porque daí que vieram todas as medições que acontecem na linfocintilografia da paciente que tem linfedema pós-mastectomia. Estava já me aposentando da Santa Casa em 2015, meu filho fez também Santa Casa e residência de vascular, e ele estava acabando tudo isso, quando Newton Barros foi me procurar, falando, olha, a Maria del Carme está se aposentando, aquela que eu ajudei na tese dela lá atrás, há 15 anos antes de 2016, e vai ter uma vaga na Escola Paulista. Uma vaga, um concurso público, e nós gostaríamos que você prestasse o concurso. Eu falei, pô, não estou velho, eu estou, né, 64 anos na época. Não, mas eu quero que você vá, porque você vai somar, a escola é diferente da Santa Casa é muito boa, mas a escola, do ponto de vista de pós-graduação, tem uma tradição maior. Foi fundada em 1933, né, que vai fazer agora 90 anos, né? E eu acabei prestando concurso para lá. Um concurso terrível, tá? Todo concurso é difícil. Eram 2 candidatos, eu e uma menina de lá, mas me espremeram muito, porque sempre tem um grupo que quer que você vá, um grupo que não quer que você vá. E foi um concurso difícil. Eu entrei, fiquei lá. Tive Covid em 2020, quase que morro, fiquei internado no Sírio-Libanês 23 dias, né? E quando eu saí do Sírio, primeiro eu achei que eu ia morrer. Aí não morri, falei, não vou ficar bom, pô. Eu saí com 14 quilos a menos, uma sarcopenia terrível, não conseguia ficar em pé, com sonda nasogástrica, com pique, fralda e sonda vesical. Falei, bom, aqui acabou, né? Com 64 anos, mas eu falei, não vai mais. Mas eu sempre fui esportista, fui campeão paulista de natação, vice-brasileiro de polo aquático, então, fazendo fisioterapia... Qual que é a tua prova? Porque eu sou nadador também, hein? Eu? Bom, eu nadava 100 crawl, tá? 100 costas. 100 costas da minha prova, professor. Qual é o tempo que você vai? Então, desafio marcado aí, hein? Ó, na piscina curta, eu cheguei a fazer mais novo, 59 segundos. Não. 59 outra época, fazia 1,6. Ah lá. Então, em piscina longa, não tem piscina curta, né? Na oficial não, né? Então. Nadei todas as intermédias e tal. Então, por causa disso, eu sempre fui um atleta, tá? Um atleta mais velho, um atleta não competitivo, né? Sim. Mas eu sempre fiz atividade física 3, 4 vezes por semana. E depois do Covid, eu tinha que fazer todo dia, porque senão não ia ficar bom. Tá? 3 meses depois, eu voltei ao consultório andando. Eu moro na Lorena, fui até a Avenida Angélica andando. Tá? Porra, super então, subia Rebouças, descia o Pacaembu, numa boa. O que eu gosto de fazer hoje em dia? São algumas coisas, mas 3 coisas são as mais importantes para mim. Dar aula, eu adoro dar aula. E eu dou aula do primeiro ano da faculdade até a pós-graduação. Gosto da minha família e gosto de atividade física. Gosto de outras coisas, sim, meu Palmeiras, entendeu? Gosto de uma série de outras coisas. Gosto Bom de gosto, bombinho, inclusive, professor. Bom gosto. Meu Deus. Hoje tem jogo, hein, aqui, pessoal? Hoje tem jogo, hein? Vamos lá, Aí. vamos ganhar no Santos. Então, eu me dedico a isso e a Escola Paulista me deu essa chance. Tá? Eu dou 10 aulas por semana, no mínimo. Tá? E isso eu gosto, não é uma coisa pesada para mim. Opero uma carótida por semana lá na escola. Eu ajudo o R4, eu faço questão de ajudá-lo. Tá? Nós operamos de 80 a 100 carótidas por ano na Escola Paulista, todas abertas, como se faz,
como o último guideline falou que tem que fazer, tá? Endovascular em casos selecionados, tá? Todas com PET, todas drenadas, revertendo a heparina. Vocês que escreveram um guideline? Tem esse guideline, não, Sabe. bonito. Então, ajudo cirurgia, mas eu gosto de dar aula. Tá? Então, aqui para mim é ótimo, porque é sábado à tarde, com gente jovem, com gente vasculares de primeira, os 3. Tá? Então, dá para falar bastante coisa. Então, essa é a minha trajetória até agora. Não, sensacional. Dá para sentir a energia que o senhor tá ainda, que Ah, quer não, produzir meu, muito ainda. Sabe, você fica velho de corpo, mas de cabeça você não fica. Então, pô, não tem muita diferença entre eu e vocês. Eu acho que ainda... Pô, tem... Quantos anos você tem formado? De formado vascular, 3. Eu, de formado vascular, tenho 41. Tá? Então, então, aí que eu vejo o peso da idade, mas o peso da experiência e da vontade de fazer as coisas. Tá? Eu acabei de assistir um TED Talk muito interessante, dizendo que você, durante o seu envelhecimento, você perde algumas coisas, mas você ganha as outras. Você ganha vitalidade, você ganha discernimento, você ganha temperança. Me arrependo de casos que eu operei, mais do que eu me arrependo de casos que eu deixei de operar. Tá? Veja que interessante isso para um cara de 45 anos de formado. Tá? Puta, vontade de operar é uma delícia. Pô. A hora que você pega o bisturi, a hora que você enfia o catéter, ele entra, você dilata, põe o... Aquilo é emocionante, não é verdade? Aquilo é adrenalina na veia, serotonina, pô, direto assim, pá, nunca me droguei. Mas deve ser uma sensação louca, como essa. Quando você passa o dedo atrás da aorta do aneurisma, seu dedo franqueia, você passa um mixer e puxa a fita cardíaca, que delícia, não é verdade? Até hoje. Acho que Até poucos hoje. vão saber essa sensação, só quem já fez, Então, né? até hoje. Então você fala, pô, meu cara ficou louco? Não, não. Isto é gostar daquilo que faz. E eu não sei fazer outra coisa. Mas nada. Não, mas é uma lição aqui para a nova juventude que tem uns caras cansados, viu? Tem uma nova geração cansada. Professor, eu vou começar a puxar o nosso tema aqui, né? Óbvio que o senhor é um cirurgião vascular exemplar que lida com muitas outras coisas além do linfático, a gente sabe disso. Hoje a gente vai falar sobre linfático e eu queria que o senhor começasse a falar sobre síndrome edematosa. O que é isso? E explicando do básico, porque a verdade é que as residências de cirurgia vascular do Brasil não ensinam linfologia para ninguém, né? Mesmo as melhores. Então eu queria que o senhor falasse sobre síndrome edematosa. Vamos lá. 3 vasos, artéria, veia e linfático. O sangue sai pela artéria, deixa oxigênio e deixa líquido. Volta pela veia como sangue venoso, puxando o gás carbônico, mas com menos líquido. Todo o sangue que sai pela artéria não volta pela veia, ele volta complementarmente pelo vaso linfático, que entra a proteína dentro da junção do capilar linfático e essa proteína carrega líquido. Então, o líquido de edema é o excesso de líquido intersticial. 10 doenças levam ao edema, 10. Sendo a doença mais comum, o edema mais comum é o edema cardíaco. E o menos comum é o edema medicamentoso, sendo o edema linfático bem no meio. Então, uma doença no vaso linfático que faz com que a proteína não entre dentro dele, fique no interstício, carregando, segurando o líquido. Esse excesso de líquido chama-se edema, de origem linfática, porque é o vaso linfático que está doente. Antes de passar um pouquinho para frente, vejam, se o vaso linfático está íntegro, em todos os edemas, os 10, desde o cardíaco até o medicamentoso, é o vaso linfático que melhora o edema, não sendo a causa de edema. Mas todo paciente que tem linfedema, que chega para mim com uma doença do vaso linfático, com excesso de líquido no interstício, um líquido edematoso, tá? Não tem só edema linfático. É um velho que tem um edema cardíaco, tá? É um velho que toma alguns medicamentos, por exemplo, antihipertensivos, que são edematosos. É um velho que já é borderline de rim, então ele também tem um edema renal. É um velho que come mal, a gente sabe que velho come pouca proteína, café com leite, pão com manteiga, que tem falta de proteína, então tem um edema nutricional e renal, e que vem com linfedema para mim para eu tratar. Se eu não sei de todas as 10 síndromes edematosas, eu não consigo tratar aquele edema de causa linfática com outras causas associadas. E para os nossos colegas vasculares que estão nos escutando, assim, né? Tá com o paciente com síndrome edematosa no consultório. Antes da gente falar de exames complementares, qual sinal clínico ele tem que olhar para a perna do paciente, ou membro superior, que seja, e falar, putz, isso aqui tem origem linfática? Então, vamos lá, olha. Talvez um dos diagnósticos mais fáceis para a gente fazer seja do linfedema, do edema
da descompensação da doença linfática. Na grande maioria das vezes, ele é unilateral, progressivo, com sinal de Godet negativo, porque ele é um edema duro, não tem a digitopressão, não tem o cacifo, com sinal de Stemmer, que é o não pregueamento da pele do dedo, porque ele é um edema pesado, então não pregueia, é uma pele dura, uma pele com proteína, com crises de erisipela de repetição e que não melhora com menos de 24 horas de repouso. Então, pergunta básica, já teve erisipela? Foi ontem, entendeu? O senhor vai dormir com a perna inchada? Sim. Acorda com a perna inchada? Sim. Às vezes um pouquinho menos, mas sempre inchada. Deixa eu ver sua perna dura, congesta, não consegue preguiar. Uma perna só, não precisa pedir exame nenhum. É um linfedema, que pode ter outras síndromes edematosas associadas, mas é de origem linfática. Em que então, assim, o diagnóstico é eminentemente clínico. Eminentemente. Em que situação vale a pena pedir algum tipo de exame complementar? Muito bom. Sempre. Porque já que você fez o diagnóstico, você não tem dúvida clínica daquele diagnóstico, você precisa de um parâmetro de exame, de imagem, de fluxo para te dizer que aquilo lá é tratável. Então, mais para prognóstico do que para diagnóstico, a gente pede 2 exames sempre. Linfocintilografia e Doppler ultrassom venoso. O sangue vai pela artéria, volta pela veia e pelo vaso linfático. Então, se o vaso linfático está doente, ele sobrecarrega a veia. Se a veia está doente, ela sobrecarrega o vaso linfático. Então, o Doppler, para ver se não tem trombose venosa, para ver se não tem insuficiência do sistema venoso profundo, porque aí não vai dar certo o seu tratamento do vaso linfático. Então, linfocintilografia, qualitativa e semi-quantitativa, depois a gente pode até entrar nisso, e um Doppler ultrassom venoso. Feito por quem entende. Doppler ultrassom é um dos exames que eu mais vejo bobagem escrita, tá? Paciente com obstrução arterial e onda trifásica. Não existe isso. Paciente com cicatriz de trombose venosa. Cicatriz de trombose venosa profunda? Não existe isso, entendeu? Então, Doppler ultrassom feito por especialista. Que especialista? O vascular, que tem o título de especialista e a expertise de fazer o exame. Saber o que vai procurar. Ô, professor, e quem que vai para a ressonância? Bom, aí então vamos refinar um pouco mais. Isso é obrigatório pedir a linfocintilografia e o Doppler para todo mundo. Se tiver fibrose, ou se você quiser saber o grau de fibrose daquela perna, mesmo que você clinicamente não veja uma fibrose, a ressonância magnética vai sempre bem. Ela mede a espessura do tecido celular subcutâneo e vê se além do favo de mel, que é a imagem que você vê na ressonância do linfedema, existe cálcio lá dentro, já com fibroedema. Então, vale a pena... Para prognóstico também. Para prognóstico. Então, aquele paciente que chegou, erisipela de repetição, já tem algum grau de fibrose maior, esse o senhor vai triar para pedir, sim, por exemplo, com certeza, Tá. com certeza, não há dúvida. Então, tá? chegou, Doppler venoso, linfocintilo. A depender de como for a clínica... aí o Ressonância senhor nuclear procura uma magnética. ressonância Mesmo magnética. porque hoje em dia, que a gente vai falar mais para frente de tratamento, faz-se lipoaspiração de fibroedema, tá? Então, eu preciso saber que tem fibroedema, preciso da ressonância magnética. Tá? O que eu acho que acontece, assim, que a área de atuação fica deixada de lado por muitos colegas, primeiro porque ela é estritamente clínica, muito Isso. pouco É cirúrgica, filosófico né? isso. Nós somos cirurgiões vasculares. Então, os colegas não têm interesse no tratamento disso. Apesar que a sua teoria é uma teoria perfeita para consultório, né? O paciente linfático, ele não é só linfático, ele tem outras comorbidades vasculares. Mas eu vejo isso, assim, e às vezes eu escuto, tipo, para que eu vou investigar? Tudo acaba na compressão, né? Para que fazer isso? Tudo acaba em elas compressão. Essas ideias são muito simplistas, eu acho. Aquilo que você não conhece, você despreza ou menospreza. Aquilo que não te dá um retorno de satisfação do ponto de vista de um grande resultado de um tratamento, você despreza. Aquilo que não te dá um bom pagamento financeiro, você despreza. Você precisa lembrar o seguinte, que todo paciente que tem linfedema, ele não é sozinho na sociedade. Ele tem uma esposa que tem varizes, que eu trato. Ele tem um pai que teve um AVC, de origem carotídea, que eu opero. Ele tem uma avó que tem um aneurisma de aorta, que a gente põe uma endoprótese. Bom, cara, é assim que você faz a sua clínica privada, é assim que você faz o seu nome, tá? Sendo especialista em uma coisa, cirurgia vascular, e ultra especialista em outra coisa. Aristóteles, em 250 a.C., falou que a perfeição não é um ato, é um hábito. Bom, por que você é bom? Porque você está habituado a fazer isso, cara. Por que ele é melhor que você em fístula arteriovenosa? Porque ele está habituado a fazer fístula. Porque para fazer fístula é uma desgraça. Eu faço 3, 4 por ano. Então, eu não faço.
Tá? Eu peço para alguém fazer para mim, mesmo que o paciente seja meu. Agora, linfedema é a minha porta de entrada. Pô, mas isso é um insight muito bom para nós que fazemos consultório particular aqui em São Paulo. O senhor me ensinou isso aí lá no congresso, eu transportei para minha vida. E esse é o paciente que agora eu abraço. Não, fica aqui. Anomalia Eu faço a vascular condução. congênita. Ninguém quer fazer isso. Ele fica perdido no pediatra, no dermatologista, no cirurgião infantil. Pô, é uma doença vascular. Hemangioma é vascular. MAVE é vascular. Fístula é vascular. Somos nós que temos que fazer. Tem que abraçar isso daí. Antes da gente começar a falar sobre tratamento, que eu acho que é o grande ponto aqui que a gente vai aprender com o senhor, eu queria que você falasse um pouquinho só da classificação lá, quando a gente Você falou estuda... das 24 horas, né? Isso. Os estágios da doença, então, a vamos lá. classificação. A gente tem duas classificações para linfedema. Classificação, para quem não está muito afeito a isso, é a maneira que a gente tem de colocar junto casos semelhantes. E quando a gente se comunica em mediquês, na nossa linguagem, a gente fala, olha, linfedema Molen 1, pós uma erisipela, pós-infeccioso. Então, eu preciso classificar o paciente, para que a gente fale a mesma língua. Duas classificações. Classificação etiológica, tá, que é a classificação de Kim-Muff, modificada por Cordeiro, e a classificação evolutiva, que é a classificação de Molen ou da International Society of Lymphology, ou seja lá o que for. Mas uma evolutiva e uma clínica. Molen, que é a evolutiva, fala que o linfedema ele pode ser de 3 graus. 1, 2, 3. Molen 1, Molen 2, Molen 3. Grande característica. Molen 1 ainda melhora com 24 horas de repouso. Molen 2 não melhora com 24 horas de repouso. E Molen 3, além de não melhorar, tem lesão de pele, tem fibrose. Então, é o fibroedema, é a verrucose linfostática, é a linforragia, como nós já tivemos um caso junto, tá? Então, Molen 3. É lógico que Molen 1 é melhor tratado que o 2, que é melhor do que tratar o 3. O 3 é uma desgraça. Os 3 a gente encaminha para o professor. Eu tô achando que essa aula aqui tá bom para quem vai fazer prova de título, né? Então, com certeza, sem dúvida. Por falar nisso, isso é uma coisa interessante, né? Vocês falaram no começo do exame que existe para título de especialista, né? Começando 1º de março agora, lá na Escola Paulista, um curso preparatório para o exame de título de especialista em cima do livro do Lobato, em cima do livro do Brito, que são os dois, tem mais um, mas dos 2 nacionais para o título. Toda quinta-feira, das 11 ao meio-dia, eu vou dar uma aulinha para os meus residentes. R3, R4, R5 e quem for ex-residente. Eu queria abrir o curso para outras pessoas, mas eu não tenho como, porque precisa ser lá da escola. E isso é uma coisa interessante, porque, como você falou no começo, não é só linfedema que a gente aprende pouco, muita coisa. Fica perdido naquelas grandes plantões, naquelas confusões de sangramento, que faz parte da vida, e eu gosto disso. Mas, pô, você precisa saber para poder passar no título, para poder ser gabaritado a fazer a nossa especialidade. Se você começa a ler o tratado, você começa a ver o tamanho do buraco de conceitos técnicos que a residência nos deixa, né? Porque são residências que te exigem muito, você não lê, né? Tem muita coisa prática, na verdade, que a gente acaba fazendo e substitui a carga teórica, talvez, né? Então fica Com uma certeza. defasagem. Terapia compressiva é uma delas. Então, a gente pode até puxar esse gancho para o senhor começar a nos ensinar Vamos aqui. começar a falar do tratamento? Pode ser. Então, peraí, Molen e Kim-Muff modificado por Cordeiro, que é o etiológico, então primário e secundário. Primário precoce, primário tardio e primário congênito. Secundário alguma coisa, uma doença que lesou o vaso linfático. Pós-infeccioso, pós-cirúrgico, linfedema pós-mastectomia, pós aquelas grandes ressecções de melanoma, pós-esterectomia, Vertain Meigs, tá? Para anel de colo de útero, anel de vagina, aquelas destruições que se fazem, tá? Pós-trombótico e por filariose, que a gente esquece, mas existe ainda em determinados locais do país, tá? E no mundo, na África e na Ásia e na Índia, tá? Então, acabou a classificação. Fiz o diagnóstico clínico, pedi os exames, classifiquei, tenho que tratar. Perfeito. Lógico, né? Então, pensando no tratamento agora, né? A gente sabe que tem os pilares, se eu puder comentar cada pilar, na verdade, a gente destrinchar um pouquinho de cada um. 90% dos linfedemas são de tratamento clínico exclusivo, terapia física complexa, ou tratamento fisioterápico do linfedema, que tem alguns pilares de tratamento clínico. Primeiro, grande pilar que a gente esquece, não pode ter infecção.
Então, erradicação das infecções. Erradicar micose, melhorar a qualidade de pele, hidratando a pele. Se teve uma erisipela há um mês atrás, você mantém antibiótico por um tempão grande, até 6 meses depois da erisipela, de uma maneira não terapêutica, mas profilática. Então, cuidados da pele e da infecção. Emagrecimento. O cara que tem linfedema não pode estar com peso acima do ideal. Não vou falar gordo aqui, porque é da cadeia isso, tá? Mas não pode ter um sobrepeso, tá? Então, o vaso linfático está no tecido celular subcutâneo. Se o vaso linfático está doente e eu aumento o tamanho do adipócito, ele já está funcionando mal. Num adipócito maior, ele funciona pior ainda. Então, tenho que diminuir o tamanho do adipócito. Tem que emagrecer. Então, faz parte do tratamento, tá? Erradicar a infecção, cuidar a pele, emagrecer e fazer a drenagem com compressão. Drenagem linfática manual em cima de uma linfocintilografia que mostra as vertentes linfáticas anatômicas, que todo mundo esquece, que são as comunicações anatômicas fisiológicas dos linfocentros inguinais entre si, com os linfocentros axilares, entre si e entre os inguinais, com os linfocentros cervicais. Uma linfocintilografia bem feita me mostra essas vertentes linfáticas. E um bom fisioterapeuta, e eu tenho alguns, tem um que trabalha comigo há 30 anos, eu vou até nominá-lo, Tarso Túlio Nogueira, um cara fantástico, com a esposa dele, com a Esther Aizik, várias pessoas, tá? Que vem a linfocintilografia comigo, tá? Então não é um exame híbrido, é um exame vivo. Falou, cara, não tem linfático nesta perna, não tem linfático, não tem linfocentro inguinal nessa perna, mas tem do outro lado. Vamos tentar drenar pela nádega ou pela parede abdominal para o outro lado. Drena e aquilo melhora. Dá linfedema do outro lado, porque descompensa a circulação linfática. Faz compressão do outro lado também. Não, mas eu tinha linfedema só na perna direita, agora está inchando a esquerda. Está mal feito o tratamento. É para desinchar a direita e não ter na esquerda. Então, terapia física complexa. Então, o seu fisioterapeuta vê o exame contigo? Não, Chico, ele trabalha no mesmo... Nós temos uma clínica Guedes Vascular. Eu, meu filho e o meu fisioterapeuta. Tá? E a gente vê junto o caso. Nós discutimos o caso. Não adianta mandar para um fisioterapeuta. Eu ia te perguntar isso agora. Então, assim, vamos trazer uma para a realidade, que bem ou mal não é de todo mundo ter o físio na própria clínica já. Então, assim, você não tem, Luiz, na sua clínica? Cara, ele está de férias, aí eu tenho um pouco de dificuldade. Vamos encaminhar um paciente, chegou para mim, eu quero orientar, que nem o senhor falou, aqui eu vi que não tem, porque você vai confiar às vezes numa pessoa, enfim, vai mandar sem, você consegue fazer essa orientação, o exame está de tal forma, então eu gostaria que fizesse esse caminho, ou como é que o senhor faria isso? Por exemplo, eu recebo muito paciente do Brasil, tá? E muito paciente da América Latina. Eu digo, cara, vem aqui, eu faço o diagnóstico, ele faz uma semana de tratamento com o meu fisioterapeuta e tem que voltar para o local de origem dele. Ele não pode ficar aqui em São Paulo 1 mês, 2 meses, tá? O tratamento demora 20 dias, então é 1 mês, de segunda a sexta. Essa é terapia descongestiva. Ou terapia, eu não gosto de descongestiva, eu gosto de terapia física complexa, porque descongestiva, depois compressiva, é tudo uma coisa só. Tá. Depende da pele do paciente, tá? Às vezes mais tempo, menos tempo, mas na grande maioria das vezes, 20 dias, de segunda a sexta, 4 semanas. Faz 1 semana, aí o cara tem que voltar. O que eu faço? No local que esse paciente está, tem uma fisioterapeuta, não há dúvida. Ou ela vem e fica 2 dias na clínica vendo o meu fisioterapeuta tratá-lo, tá? Ou eu me comunico com ela por telefone ou por vídeo chamada. Quer dizer, eu ligo para ela e falo, dona fulana, como vai, tudo bem? Então, olha aqui, Tarso, seu amigo, fisioterapeuta, está tratando a sua paciente que você vai começar a atender na segunda-feira. Veja o que ele está fazendo, veja a linfocintilografia. Se tiver alguma dúvida, tem o telefone dele, o meu telefone e o telefone da secretária do consultório. Só não me ligue, tá? Não tem problema. São sessões de 1 hora, geralmente? Mais, cara, mais, tá? Uma boa sessão de terapia física complexa demora no mínimo de 1h30 a 2. No mínimo, tá? E o cara sai enfaixado do consultório, vai para a casa dele ou para o hotel ali perto do consultório. A gente tem vários tipos de hotéis lá perto, desde o mais caro até o mais barato. Fica com o enfaixamento, antes de vir para o consultório, tira, toma banho e vem, e aí a gente faz o tratamento de novo. Professor, fala sobre isso para nós, então, né? Você falou ali do cuidado com a pele e também tem exercícios miolinfocinéticos, agora a drenagem linfática especializada, e aí tem a terapia compressiva, inelástica ou elástica. Então, olha aqui, compressão pneumática intermitente funciona, tá? É uma coisa boa que elas botam junto com a drenagem linfática, em cima de uma linfocintilografia boa, tá? Na primeira fase de tratamento, a compressão inelástica, ela ajuda muito a manter a medida da terapia física complexa de hoje até amanhã. Porque se você
põe o cara com a perna para baixo, amanhã ele vai voltar inchado. Talvez não tão inchado, mas inchado. Tá? Então, a gente já vai fazendo isso. E a meia elástica, que é a terapia compressiva elástica, tá? Uma das coisas mais importantes é assim, olha, não tem meia elástica boa para todo mundo. Tem a meia elástica boa para a sua perna, para o seu braço, para o meu... Pô, nós somos diferentes. Então, existem meias diferentes. Professor, mas deixa eu voltar na inelástica Vamos lá. primeiro. Qual que é a sua opção de produto para terapia inelástica? Olha, tem uma série de produtos, mas o que eu... É bandagem, é bandagem. bota de una? Não, bota de unha eu não gosto. Eu acho que ela é complicada para fazer, mas a bandagem vai muito bem. E a bandagem com sobrecompressão. Certo. Tá? Ou melhor, sobrecompressão. Em várias camadas. Curativo multicamada. E embaixo disso tudo, alguma coisa que proteja e que distribua a compressão. Tem vários materiais que são caríssimos. Até pouco tempo atrás eu recebi daquela Urgo uma faixa de compressão inelástica que custava R$850. Eu precisava de 5 para uma perna. Não precisa disso. Você compra espuma, a espuma que a gente põe em colchão, tem de 1 centímetro a 10 centímetros, veja aquela que você quer e comprima em cima. Põe uma atadura de crepe bem apertadinha, bonitinha, aquilo fica maravilhoso. Mas quem faz isso é o fisioterapeuta. Se eu for fazer, eu me enrolo junto com o paciente. Eu não sei fazer. Tá? Não, só alguns insights aqui para os vasculares. Mas assim, o senhor sabe o que tem que fazer, né? Sabe Esse indicar. É o grande ponto, sabe indicar. Isso tinha lá em Ribeirão, cara, tinha um centro de reabilitação lá que era super, só que a gente não acompanhava. Então, Porque lá você na estava Escola tocando Paulista, ficha no PS, né? Assim, você estava lá no ambulatório, tocando as rotinas, não tinha um dia para você ir lá. Você mandava para o paciente, só que você perdia. Então, lá no consultório eu tenho o fisioterapeuta, né? Eu tenho uma fisioterapeuta que vai em casa, tá? Que não é o mesmo do consultório, é outra, mas trabalha comigo. Na Escola Paulista eu tenho 3 fisioterapeutas que são minhas alunas de pós-graduação, tá? São minhas mestrandas, tá? Que estão fazendo isso no ambulatório da Escola Paulista. Tem essa interface com o residente? Lógico. É isso que eu acho que eu Agora, sinto falta. eu preciso pegar o residente, tá? Pela orelha. Falo, se você não for ver, eu não te ajudo na carote de O problema é seu. É a moeda de troca, né? Moeda de troca pro residente. Cara, você imagina, quando acabei a residência, querendo ficar na Santa Casa, não tendo lugar para mim, e o meu chefe falando que eu tinha que aprender linfedema. Eu falei, esse cara tá louco. Ele quer me sacanear, porque ele não gosta de mim. E eu fui aprender com o professor doutor Armando Cordeiro, que não era professor, que era um tenente-coronel aposentado do DOI-CODE, tá? E que não gostava de comunista. Eu não era comunista, mas eu não era militar. A primeira coisa que ele falou para mim, comunista eu mato. Você é comunista? Eu falei, não. Só tem uma resposta para isso. Não. Se o senhor está aqui contando a história, E esse acho que o senhor falou que cara, não. ninguém ficava do lado dele por causa disso e porque ele fazia linfedema. E que ninguém gostava de linfedema. É porque não tinha podcast na época, coitado. Você pode... Ô, professor, e aí, passada a terapia inelástica, a gente vai para a terapia elástica, né? Quanto tempo de inelástica? A gente não falou disso. Depende muito das condições da pele. A hora que você melhora, que você consegue equilibrar, você não está melhorando de uma sessão para outra, à medida, está na hora de você passar da inelástica para elástica. Porque Mas não nesses vai... 20 dias você consegue já transicionar da com elástica? certeza, com certeza. Não há As dúvida. imagens que o professor me mostra são impressionantes, assim. De pós-terapia compressiva e pós-drenagem linfática, as fotos que o senhor mostra. Agora, eu falei que, olha, 90% dos linfedemas tem como tratamento único a terapia física complexa. E os outros 10% têm como tratamento complementar a terapia física complexa. Certo. Eu vou fazer transplante de linfonodo. Fantástico. Mas você vai comprimir antes e depois com TFC. Eu vou fazer lipoaspiração, mas você vai comprimir antes e depois com TFC. Antes da cirurgia, tem algum remédio que ajuda? Você Então, isso daí é uma coisa interessante. Não há nenhuma evidência clínica de que os medicamentos funcionem por linfedema. Mas, numa fase inicial, diurético desidrata todo o cara e a perna também. Então, numa fase inicial, em linfedema muito grande, vale a pena você dar pelo menos 1 semana de diurético, junto com a terapia física complexa. Qual que é a sua preferência? Lasix. Tá. Lasix de manhã, tá? Começa com 20 miligramas, começa com 10 miligramas e depois passa para 20 miligramas. De manhã, quando o cara for fazer a terapia física complexa à tarde, tá? Porque ele vai urinar a manhã inteira e à tarde ele para de urinar. Senão ele senta, ele deita e vai para o banheiro dele. Cara, esse era um conceito que eu não tinha. Eu tinha um conceito de que a gente não usaria. As primeiras semanas funciona. Outra coisa que funciona é diosmina e esperidina. Eu não vou falar o nome do medicamento, quer dizer, o nome da marca comercial. Pode falar, professor, a gente cobra deles depois. Da Flon, porque Aí manda o boleto pra ele é eles. micronizado. Todos os outros não são micronizados. A diosmina e a esperidina, elas têm uma dificuldade de ser absorvidas no intestino enorme.
Então, se não for micronizada, não é absorvida. E outra coisa, o Daflon tem que ser tomado durante a refeição. Começa a comer, toma o Daflon e continua a comer, porque ele entra micronizado no bolo alimentar e vai ser solto até praticamente o sigmoide, funcionando melhor a diosmina e esperidina, que não é um tratamento exclusivo do linfedema, mas melhora, junto com a terapia física complexa, o edema. Outros flebotônicos, tem até, a gente usava muito, era capilarema, se eu não me engano, a gente complementava às vezes. Capilarema é excelente para dermatite ocre, para linfedema não funciona. Venalote, na minha época eu usava Venalote e Vasculate, não tem mais Vasculate, hein? Como vasodilatador, porque melhorava a circulação arterial e também melhorava a circulação linfática. Sabe, ela não tinha como discutir com o professor Cordeiro, mas eu usava. Ele não gostava de comunista, né? Não, Então... não é. Nem que fosse Não era. contra ele, entendeu? Era uma pessoa difícil. Vocês não pegavam os professores antigos que é a minha voz, a minha lei e ponto. Nós conhecemos um, né, Fábio? Conhece? Não vou Não falar. vou falar nome. Para isso, o professor Cordeiro é o mesmo que modificou a classificação? Armando Crompix Cordeiro. Ah lá. Vamos passar então, o senhor chegou a comentar transplante de linfonodo, por exemplo, mas passando para as indicações cirúrgicas, então, que caso, porcentagens, enfim, o que a gente tem de opção hoje? Então, vamos lá, olha aqui. Antes de falar das opções, vamos falar do linfedema de pênis e escroto, né? ou de prepúcio e escroto, porque não é do pênis, é só da pele prepucial, tá? Que não dá para comprimir, não dá para fazer terapia física complexa, porque não dá para comprimir. Não tem no meio do pênis e nem no meio do escroto um osso para eu comprimir aquilo mole em cima do osso que é duro, com uma faixa. Não dá para fazer isso. Então, começaram lá atrás, tá? Marquês de Saboia, em 1928, a fazer grandes postectomias para tratar esses linfedemas. E ele viu que tinha uma melhora. Aí ele começou a fazer, não orquiectomia, mas escrototomia parcial para melhorar o linfedema. E aí foram melhorando as técnicas. Hoje em dia a gente eu tenho uma cirurgiã plástica, ou melhor, 2 cirurgiãs plásticas que trabalham comigo, na minha equipe, onde a gente faz as grandes ressecções do linfedema de pênis e escroto. Mas começou derivado, então, de pênis e escroto para depois puxar para a perna. Aí, então, começaram a puxar para a perna. Tá? Só que a perna, a gente consegue comprimir bem. Então, eram poucos casos operados na perna. Tá? Mas existem algumas indicações clássicas para a perna. Por exemplo, paciente que, durante a terapia física complexa, faz surtos de erisipela de repetição, porque ele está colonizado. E você dá antibiótico, melhora. Para o antibiótico, faz a terapia física complexa, ele tem outra erisipela. E você mantém ele com antibiótico. Chega uma hora que não tem o que fazer mais. Não tem antibiótico para aquele bicho que você vai selecionando, para aquela bactéria, não bicho. Então, você faz uma ressecção. Então, no grande obeso, que tem aqueles linfedemas enormes, você pode dar uma ajuda fazendo uma ressecção. Terapia física complexa antes, ressecção, terapia física complexa depois. Tá? Linfedema de pênis escrotal sempre. Grande obeso ou essas erisipelas de repetição pós-terapia física complexa ou durante a terapia física complexa. E a lipoaspiração? E a lipo? Aí começaram a aparecer outras indicações, tá? Então, hoje em dia a gente tem uma doença chamada lipoedema, que existe, não há dúvida nenhuma, tá? Mas que é uma das causas de síndrome edematosa, é a penúltima, é a 9ª, em frequência. Então, é o linfedema carencial, é a 8ª, a 9ª é o lipoedema e a 10ª é o edema medicamentoso. Mas está sendo hoje em dia, me desculpem, mas supervalorizada, tá? Então, às vezes, pessoas que não têm um lipoedema clássico são classificadas como lipoedematosas. No lipoedema funciona muito bem a lipoaspiração. Aí começaram a ver um sueco, Josef Brosner, tá? De uma cidadezinha da Suécia, Malmo, na Suécia, tá? Que o Mauro ficou com ele, um cara super bacana, o Mauro e ele. E ele faz lipoaspiração de membro superior pós-mastectomia. Linfedema de membro superior pós-mastectomia. Ele tinha bons resultados. Aí começaram a fazer, por causa dele, em membro inferior. Os resultados não foram tão bons, mas quando apareceu o lipoedema, junto com o edema linfático, que tem lipolinfedema, funciona bem a lipoaspiração. É uma lipoaspiração diferente, onde você deixa todos os buraquinhos abertos também, porque fica drenando linfa. Porque há uma lesão linfática daquele linfático que já está lesado com uma hipertensão endolinfática. Então, fica drenando linfa. Funciona bem. Eu só não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, se não vai dar fibrose. Então, a gente faz em alguns casos, você complementa, às vezes, uma ressecção com uma lipoaspiração, mas eu ainda não posso falar que eu tenho uma evidência firme de que em 10 anos não vai acontecer, por exemplo, uma fibrose. Tá?
Tem muitos ouvintes nossos, professor, que trabalham com medicina pública, né? E aí, nós que trabalhamos na medicina privada, fica um pouco mais fácil. Mas como é que o cara vai fazer terapia física complexa no SUS? Então, na Santa Casa eu fazia, tá? E na Escola Paulista eu estou fazendo. Tá? E no HC o Mauro fazia, até que o Mauro saiu do HC, agora ele é contratado só da anatomia topográfica da USP, ele dá aula na faculdade, mas não é vascular. A gente tinha nesses locais ambulatórios de terapia física complexa. Funcionava bem, não funciona como na clínica privada, mas funciona bem. Às vezes uma simples orientação de cuidar de micose, de hidratar a perna, de acertar uma meia elástica para aquela perna, tá? E aí, que é o fisioterapeuta que entra para acertar, mas, por exemplo, se você não tem um fisioterapeuta no seu consultório, tem uma casa aqui em São Paulo, eu vou dar o nome, a Cirúrgica Gino, ali no Paraíso, na rua Rafael de Barros, que tem as moças que vendem meia elástica, que elas são muito legais. Eu mando uma receitinha para elas, tá? Você vai lá, ela fala, quantos você calça? Deixa eu medir a sua panturrilha. Deixa eu medir o seu pé. Não, para você é melhor a Med. Não, para você é melhor a Sigvaris. Para você, talvez a Compress. Tá? Para você não tem meia elástica, porque você tem uma perna desse tamanho, eu não vou ter uma meia elástica que se adapte à sua perna. Sua perna não tem que se adaptar à meia elástica. A meia elástica que tem que se adaptar à sua perna. Tá? Então, isso é uma coisa, não consigo usar meia elástica. Lógico, não consegue porque está mal adaptado em você. Você tem algum dermato na clínica ou você que faz o tratamento de condição de pele? Eu tenho uma dermato não na clínica, tá? Uma Mas de confiança. de confiança, assim, que sabe que é linfedema. Mas é uma hidratação, você que passa, você manda tudo pro dermato. Não, eu que faço a hidratação. Bom, outra nuance, minha esposa é farmacêutica e tem uma farmácia de manipulação, tá? Então, ela que manipula os cremes para hidratação. Com ureia, tá? Com salicilato, vai muito bem. Ureia 5%, salicilato 2%, em creme Lanete, tá? Não oleoso, hidrata qualquer pele. Tá? Então, assim, ó, chegou para o senhor lá, que nem a gente já fez um fluxogramazinho de atendimento, né? Fizemos o Doppler, fizemos a cintilo, vai depender se vai fazer a ressonância. O que vai ter de primeira receita para esse paciente? Além da terapia que o senhor vai prescrever, né, com físio, mas o que o senhor já vai passar ali na hora? Daflon, com certeza, tá? Não há dúvida nenhuma. Quando ele começar a fazer, levo ele na sala do fisioterapeuta, o fisioterapeuta vem na minha sala e depois eu vou lá para ver, porque ele explica o tratamento, mostra o antes, o pós e tal. Aí, bom, vamos começar segunda-feira. Então, na segunda-feira de manhã, no domingo de manhã, começa a tomar Lasix, tá? E vai tomar Lasix até o outro domingo. E já começa na segunda-feira, segunda, terça, quarta, E aí o quinta, cuidado sexta. tópico também que o senhor falou de cuidados já vai começar também. Já, sim, já começa já. Aí suponhamos, é um paciente que talvez esteja com uma suspeita de infecção, uma erisipela. Tá. Esse você vai segurar. Eu vou segurar, vou dar um antibiótico, tá? Uhum. Geralmente amoxicilina com ácido clavulônico, tá? Ou cefalexina vai bem também. Em alguns casos, azitromicina, mas o velho benzetacil, não é que eu não gosto, é que não tem funcionado tão bem. Aquela dose que o senhor falou profilática, por exemplo, aí o senhor faz com benzetacil? Não, faço com azitromicina e agora com Bactrim. Bactrim F, um comprimido em dias alternados, durante toda a terapia física complexa. Interessante. A gente usava muito essa do benzeto, né? Eu sempre usei benzetacil três também. semanas. Então, isso é outra coisa interessante. Benzetacil, para funcionar, tem um trabalho feito por um MI, um infectologista argentino, que nós temos um grupo chamado Consenso Latino-Americano para Diagnóstico e Tratamento do Linfedema. A gente se reúne a cada 3 anos. Reunimos aqui em São Paulo, na Argentina, em vários locais. Anyway, esse cara fez um trabalho muito interessante que a dose de benzetacil pro linfedema é 2.400.000 a cada 15 dias. Então, 1.200.000, 3 vezes por semana, uma Subdose. dessa. Mas aí você Subdose, fica dando Bactrim a cada Dias 48 alternados. horas, Dia sim, dia só não. pelo tempo da terapia física complexa. Não. Você Então, sabe você que vai às dando. vezes tem pacientes que eu dou o Bactrim por 6 meses a 1 ano. Tem pacientes que eu dou azitromicina, um comprimido ao dia, tá? Por 5 dias, depois para 10, depois mais 5 dias. Também é um outro esquema desse argentino, tá? Por 6 meses a 1 ano. Tem uma grande dificuldade no tratamento que, assim, depende muito mais do paciente, da equipe multi, do que do médico, né? Assim, é diferente da cirurgia, que depende muito do médico. Como é que você trabalha a aderência dos teus pacientes na clínica? Porque se o cara não adere ao tratamento, não tem mágica que vai fazer isso acontecer. A terapia compressiva, imagina, a elástica para varizes já é Difícil. difícil. Imagina uma... Difícil. Veja só, o médico,
eu sei muita coisa. E o paciente que está lá na frente, ele quer uma coisa específica minha. Mas aquilo que você tem que ser honestamente para o seu paciente é um sedutor. Você tem que seduzi-lo que o melhor tratamento para ele, com certeza científica, é esse que eu estou fazendo. Que é complicado, é chato, é demorado, é caro, seja lá o que for. Mas que eu garanto, eu sou o fiador desse tratamento. Isso só com um trabalho de muita perspicácia e de quase que uma sedução, entendeu? Pô, acredita em mim, cara. Vem aí, você vai ver, vem a primeira semana. Pô, quantas vezes eu falo ao paciente? Vem 2 dias aqui, você não vai pagar nada para o fisioterapeuta. Tá? Faça 2 dias de tratamento e depois você vai me dizer se vai melhorar ou não. Pô, com certeza no terceiro ele vai lá fazer, vamos acertar os 2 e mais os outros 17, tá? Para completar os 20 dias. Então é muito interessante isso. Agora, a aderência depende do médico e não do paciente. Tá? Professor, e como é que o senhor enxerga o futuro da linfologia? Difícil, né? O senhor está ensinando para nós aqui, tem múltiplos fatores. Tem alguma novidade que o senhor enxerga vindo ou sendo pesquisada que pode mudar a vida desses pacientes? Olha, tem um trabalho muito interessante feito agora que, volto a falar no nome dele, o Mauro. O Mauro é um cara super diferenciado do ponto de vista científico, que ele fez experimental em rabo de rato, tá? Um modelo experimental de linfedema em rabo de rato, e que ele mede uma série de fatores inflamatórios e ele mostra que o linfedema é uma doença inflamatória. Está na moda a doença inflamatória, hein? São várias. Parece que a aterosclerose é inflamatória, um monte de coisa. Então, se for assim, talvez um anti-inflamatório específico para aquela inflamação que você tem no vaso linfático melhore o linfedema. Isso é uma novidade. Tá? Outra novidade é a ultramicro cirurgia linfática com transplante não de linfonodo, mas de vaso linfático, numa fase inicial da lesão linfática. Por exemplo, num linfedema pós-mastectomia, nos primeiros 6 meses depois da mastectomia, que já está com linfedema. O que faz? O que o mastologista falava? Bom, está inchando o seu braço? Vai inchar mesmo. Volta daqui a 1 ano para eu ver. Quando volta depois de 1 ano, está mais inchado. Ele perdeu um tempo, um gap, um timing. Sim. Então, se for para mexer cirurgicamente, tem que mexer antes da fibrose. E a fibrose ocorre no 1º ano. Daí para frente, pouca coisa você vai fazer com uma ultramicrocirurgia linfática. Tá? O senhor comentou da fibrose agora, só para a gente puxar também, em termos de prognóstico. Então, assim, você faz exames complementares ou depende da causa? Por exemplo, vou fazer um acompanhamento para não perder esse timing, por exemplo, de indicar uma cirurgia. Faz a ressonância magnética. Então, é padronizado, varia com a causa, como é que o senhor faz? Não, faz padronizado. Tá. Se você acha que você vai fazer uma terapia, vamos supor, uma mulher de 28 anos com câncer de mama que é operada, faz radioterapia e me aparece no consultório depois de 3 a 6 meses desse tratamento do câncer de mama, já com linfedema. Mas não tem dúvida que eu vou fazer o Doppler, a linfocintilografia e a ressonância. E não tem dúvida que eu vou, para ontem, já começar a terapia física complexa. E não há dúvida que eu já vou pensar ou no transplante de linfonodo, ou talvez, com o tempo, no transplante de vaso linfático. Passados 20 dias de terapia física complexa, depois fica fazendo uma sessão por semana, Não. só drenagem linfática? Não. Ele volta para eu avaliá-lo em um retorno, tá? Depois de 15 dias a 1 mês da última sessão de terapia física Mas aí ele complexa. fica 15 dias sem Só com a compressão só com a elástica, compressão elástica, normal. e o Daflon. Tá? Nem drenagem linfática? Não, nada. nada. Tá? Volta depois de 15 dias a 1 mês, está tudo em ordem. Volta depois de 1 a 2 meses, está tudo em ordem. Não, piorou um pouquinho. Então vai fazer uma sessão, Entendi. tá? Mas por aí semana. em casa é só com compressão elástica? Só com não? compressão elástica. Depois E outra sob demanda. sob demanda, Tá. on demand. E a alta compressão ou pode ser moderada a compressão? No começo, de 30 a 40, até mais de 40. Mas depois, para manutenção, de 20 a 30 vai bem. Agora, uma coisa interessante que eu me lembrei, que é assim, olha, depende muito, o paciente é único, o tratamento é personalizado. Quer dizer, a base é essa que eu estou dando, mas cada um tem uma personalização diferente de tratamento. Há pessoas que gostam de ir ao consultório com o fisioterapeuta toda semana. Mas não mudou nada, mas eu gosto. Tá? Então, faz a parte psicológica da doença e melhora a drenagem Mal não vai linfática. fazer. Eu acho que quanto mais próximo da equipe assistencial, melhor vai o tratamento. Isso, eu também acho. E não para linfedema, para tudo. Sim. Para tudo, entendeu? Dá uma ligada para o médico. Estou indo bem, olha uma fotografia, olha que bacana. Tá, tudo bem.
O Arthur faz ultrassom de carótida de uma senhorinha toda semana, não é isso? Para garantir que esta placa... Doppler terapia, ele tá fazendo um... É, mais ou menos isso. Bom, professor, a gente aprendeu muito aqui com o senhor, estamos indo para a última parte do podcast, e é interessante, assim, de ver a tua energia, né, e o quão você gosta de falar nisso, que você tem muitos planos para o futuro ainda, lida com entusiasmo, né, sensacional. Toda vez que eu te encontro, eu tento me espelhar no senhor. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para a turma mais jovem, para os cirurgiões vasculares mais jovens, ou aquela fala que o senhor faz lá dentro da Unifesp, que fica restrita para aqueles alunos. Queria que você falasse agora para todos os vasculares. Aqui. Olha, primeiro que eu acho que medicina não é uma profissão, tá? É algo mais do que uma profissão. Não vou dizer que é uma religião, tá? Não é isso. Tá? Mas a matéria que nós mexemos, que é a saúde e a vida humana, é uma matéria muito preciosa. Só quem sabe isso é quem já ficou doente, quem quase morreu, quem já foi operado, seja lá o que for, tá? Então, você precisa tratar o seu doente de uma maneira diferente do que em outras profissões. O nosso mercado de trabalho é completamente diferente. O envelhecimento é uma coisa que se faz, como eu falei antes da gravação, mais pelo corpo do que pela mente. Tá? Estou fazendo 69 anos agora, mas a minha mente não é de 69 anos. Talvez de 30, 40, não sei, mas é mais jovem. E você precisa ter objetivos na vida. Se você não tiver um objetivo, você morre vivo. Então, se é tempo de não aprender, é tempo de morrer. Bom, ninguém quer morrer. Aqui ninguém quer. Então, vamos aprender, pessoal. Tem vários desafios na vida. Eu sei tudo. Não sabe. Quanto mais você acha que você sabe, mais problemas você vai ter na sua profissão. Não só médica. E medicina nem se fala. Então, puxa vida, se você me trouxer uma nova visão de linfedema, uma nova visão de cirurgia de carótida, uma nova evidência de um tratamento de um aneurisma da aorta, o cara tá certo. É verdade, vocês têm razão. Vamos fazer isso, vamos aprender. Então, tem que aprender para o resto da vida. Até fechar o caixão, você está aprendendo. Depois que fechar, só Deus sabe. Tá? Sensacional. Todo mundo que lê linfologia no Brasil já leu um dos seus capítulos, né? Com certeza absoluta. Então, todo mundo te conhece das bibliografias nacionais. Tem algum outro local que as pessoas possam te encontrar? Instagram, site, ou que queiram entrar em contato? Tem o site da clínica, a Clínica Guedes Vascular, está todo refeito. Tem uma série de filminhos que eu tenho no consultório de todas as doenças vasculares tratáveis. Tem filme com meu filho, tem filme com o meu fisioterapeuta. Então, é fácil de me encontrar e eu estou available sempre. Eu tenho um celular, meu número de celular, todo mundo sabe, eu nunca desliguei esse celular na vida. O máximo que eu faço, às vezes, é deixar um recadinho, estou embarcando e numa viagem vou desligar o celular, mas daqui a 11 horas está ligado. Tá? Ou ligue para o meu consultório. Porque, sabe, faz parte da vida. Tá? Então, isso não me cansa. Bom, eu sou prova viva, né? Porque eu liguei. Usou, na verdade, eu dei um WhatsApp. Daí eu falei, professor, preciso conversar com o senhor. E ele foi muito atencioso então, mesmo. O WhatsApp é uma coisa ótima, porque você não fere a individualidade de quem recebe. Posso falar agora? Não, daqui 10 minutos eu te ligo. Só não manda áudio, né? Não manda um podcast, né? De 5 minutos, né? Fábio, mensagem final para os nossos ouvintes aqui nesse episódio de linfologia. Queria pedir para todo mundo seguir o perfil, tá? Esse episódio de linfático foi muito legal, acho que todo mundo aprendeu, eu sei que eu aprendi muito. Sei que eu vou ligar para o Dr. Guedes também, sempre que eu tiver algum caso complicado. E queria convidar todo mundo a continuar escutando a gente, valorizando o nosso trabalho. É uma coisa que motiva a gente a continuar fazendo. E acho que é isso, né? Luiz Eduardo, mensagem final do podcast. Eu acho que é só reforçar a questão que o senhor falou de talvez as experiências aí de, vou dizer quase morte, mas a gente vê a vitalidade que você fala do assunto e isso inspira muito a gente. Demais. E mesmo assim, vamos falar, não é um assunto que a gente, estamos super empolgados para fazer linfático. Mas você sai daqui completamente com uma visão diferente. Então, assim, essa energia, esse que o senhor passa para a gente é muito bacana. Eu acho que os ouvintes vão pegar isso aí também. Legal. Obrigado, professor Guedes, mais uma vez pelo seu tempo e pelos ensinamentos que o senhor deixou aqui. Eu que agradeço a vocês. Acho que vocês são 3 meninos, para mim, fantásticos, tá? E que estão num caminho diferente e que deve ser trilhado dessa maneira. E me ponho à disposição, além de me ligarem, passarem o WhatsApp, seja lá o que for, para falar de anomalia vascular congênita.
que vale a pena e é uma coisa que está sendo perdida da nossa especialidade e que eu gosto muito também. Ok? Tá feito o convite, Tá né? feito, Tá tá marcado. marcado. Grande abraço. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito, as suas imagens cirúrgicas, as suas imagens de linfedema, não é mesmo? No Instagram do nosso perfil. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.